Então, pessoal, boa noite. Nós vamos dar continuidade, né, às atividades aqui do nosso curso de atualização em tempo, clima e impacto sobre a vida. E nós vamos receber hoje, né, a presença da Cíntia Avelar, que vai nos falar sobre os sistemas hidrometeorológicos e o sistema de alerta de cheias do INEA. A Cíntia é meteorologista, formada lá pela UFRJ, e ela tem mestrado pela USP, né, Cíntia? USP, né? Uhum. Eu vou deixar que a Cíntia fale um pouco mais, inclusive, de si mesma e da sua atividade, o que ela achar conveniente, mas eu tenho muito orgulho, né? Fui professora da Cíntia e a monografia de graduação também, né? Nós fizemos, eu orientei, isso é sempre motivo de muita alegria, né, para a gente. Então, vamos lá, Cíntia, fica à vontade, eu estou por aqui, né? Perfeito. Então, obrigada, agradeço pelo convite novamente. É sempre bom contribuir, né, com a formação dos alunos. Eu acho muito interessante conseguir levar um pouco da visão do mercado de trabalho, de como é que funciona o trabalho do Estado, né, que é onde eu trabalho, para os estudantes. E queria dizer que vou fazer uma apresentação, mas que vocês podem me interromper ao longo da apresentação, se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário. Acho que fica mais dinâmico assim, do que deixar para o final, mas se no final também restarem dúvidas, a gente vai tentar atender. Eu sou meteorologista, como a professora Justi mencionou, me formei lá pelo UFRJ. Meu mestrado na USP foi na parte de interação biosfera-atmosfera. E durante a graduação também, eu fiz parte de um grupo interdisciplinar da COP, que era pelo Laboratório de Hidrologia. Então, a minha atuação sempre foi mais nessa área aí de meteorologia aplicada, que é bem interessante. Então, vocês, como são profissionais de outras áreas, podem também ter essa interface com a meteorologia, porque essa visão da atmosfera, do ambiente, ela é sempre multidisciplinar. Vou compartilhar agora, então, a minha apresentação. Então, vou falar um pouco sobre o sistema de alerta de cheias, um sistema que funciona desde 2008, foi criado na época pela CERLA, que era um órgão que deu origem ao INEA, junto com a FEMA e o IEF. Então, a gente juntou, em 2009, as três agendas, né, do território, da água e da biodiversidade. O território cuidava mais da parte de licenciamento ambiental, a água mais essa gestão de segurança hídrica, abastecimento, monitoramento e alerta, que é esse legado que ficou para o alerta de cheias, e a parte de biodiversidade muito vinculada às unidades de conservação e preservação da fauna e da flora. Então, esse sistema de alerta de cheias, ele começa com uma rede de observação, né? A gente não consegue fazer muita ciência e nem inventar muitos protocolos, muitos serviços, sem que a gente tenha um dado básico para que isso aconteça. Então, o INEA lá atrás já tinha uma rede de monitoramento. Essa rede de monitoramento, ela era convencional, ou seja, tinha lá um equipamento que dependia que fosse um leiturista até aquela sessão de monitoramento, fazer anotações sobre o volume da chuva e o nível do rio monitorado naquele momento da observação, e tinha um técnico que ia mensalmente até todos os pontos de monitoramento verificar se as condições da estação estavam funcionando ok e recolher essas cadernetas dos leituristas para depois haver todo um trabalho de consistência, análise desses dados e para daí, então, a gente conseguir fazer o uso dessa informação. Lá para o início dos anos 2000, o INEA começou a telemetrizar esses equipamentos, ou seja, substituir os equipamentos convencionais por equipamentos telemétricos e automáticos que eram dotados de sensores eletrônicos ligados a um data logger e um sistema de telemetria para envio desse dado em tempo real. Em 2008, vocês podem observar esse mapa em que a gente tem as estações da Baixada Fluminense e do município do Rio de Janeiro e de Nova Friburgo. Muito porque essa rede básica de monitoramento que funcionava da maneira convencional lá atrás, até a década de 90, existia mais nessa região metropolitana por conta mesmo da demanda por abastecimento, é onde a gente tem a maior densidade populacional. E, ao mesmo tempo que o INEA resolveu telemetrizar esses pontos para aproveitar esse monitoramento e começar a fazer alerta em tempo real, o município de Nova Friburgo também levantou que tinha essa demanda. Realmente é um município que tem
um comportamento crítico, às vezes, de eventos hidrológicos, e precisava desse monitoramento. E esses pontos foram se espalhando ao longo do tempo, vocês podem ver ali com a passagem dos anos, que a gente teve um aumento significativo. Em 2011, muito por conta do desastre da região serrana, que acometeu principalmente Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, já existiam redes de equipamentos em Petrópolis que não estavam operacionais na ocasião do desastre, então, infelizmente, essa informação não pôde ser utilizada para tentar amenizar os impactos que a gente observou nesse evento, que teve muito a ver com eventos combinados, geológicos e hidrológicos, teve corrida de massa associada às cheias naquela região, e também, como o INEA já tinha essa rede de monitoramento, e o município de Petrópolis tinha essa rede de equipamentos sem funcionar, o INEA pegou para si, passou o patrimônio para a nossa instituição, para que a gente conseguisse começar a monitorar e enviar essa para essa região também. E nesse mesmo ano, na região noroeste fluminense, o INEA instalou esses equipamentos por conta de cheias que aconteciam na região. Elas não eram tão recorrentes quanto aqui na região metropolitana e serrana, mas são cheias muito significativas que têm um impacto enorme na região. Tem município que, em algumas cheias históricas, chegou a ficar 90% do seu território debaixo d'água. Então, não por conta da frequência com que esses eventos acontecem, mas por conta do impacto e do tempo também que leva até a água escoar e as ações de reparação poderem ser feitas, a gente também tem esse monitoramento na região noroeste fluminense. Ao longo do tempo, outras regiões foram sendo contempladas, muito por conta da demanda que a gente recebe dos municípios. Então, não é o INEA que muitas vezes toma a iniciativa de começar a monitorar uma região. A gente até gostaria, né, de conseguir monitorar todas as regiões, mas a nossa principal provocação é a solicitação das defesas civis municipais ou secretarias municipais de meio ambiente, que dizem para a gente que a sua região tem problema com cheia e que essa cheia tem impacto. Porque cheias podem acontecer e a gente não observa nenhum tipo de impacto. Se for uma região rural, pouco populada, a gente consegue ter cheias acontecendo sem ter impacto nenhum. Agora, quando você tem uma mancha urbana, algum equipamento público, algum tipo de atividade naquela região que é muito impactada pelas cheias e transbordamento dos rios, a gente precisa colocar o monitoramento lá. E aí, desde então, a gente tem essa ampliação toda da rede. A cara da rede hoje de 2020 está bem parecida com essa de 2018. A gente conta com 108 estações automáticas e telemétricas. A maioria delas monitora chuva e nível de rio, mas algumas delas monitoram só chuva, porque a gente precisa entender como é que está essa distribuição da chuva na cabeceira para melhorar o nosso alerta mais para a mancha urbana. Esse é o tipo de equipamento que a gente tem na rede. A gente tem estações com pluviômetros, na figura da direita vocês conseguem ver, tem um copinho lá no final daquele mastro, que é um pluviômetro automático, ele funciona no sistema de báscula. Essa estação ela é dotada de sistema de energia fotovoltaica e tem um conjunto de baterias dentro do gabinete. Então, na figura dá para ver, lá em cima o pluviômetro, logo abaixo uma plaquinha de painel solar, que é suficiente para armazenar energia nessas baterias ao longo do dia, para que a estação funcione durante a noite, quando a gente não tem incidência de raios solares, e também durante alguns dias a gente tiver o tempo nublado. Dentro desse gabinete, que fica logo abaixo da placa solar, a gente tem esse conjunto de baterias que dá autonomia para a estação, e daí a gente consegue ter esses pontos distribuídos, independente de você ter fornecimento de energia elétrica da rede, da região, né, da concessionária. A gente tem também um modem que faz a comunicação com uma antena para enviar esse dado em tempo real para a nossa sede, e tem um data logger que faz o armazenamento desses dados para que a gente consiga, além de fazer o envio, na manutenção preventiva que é feita mensalmente, se conectar com a estação e baixar esse dado para o computador. A gente sabe que sistemas de telemetria podem falhar,
principalmente a rede de celular, que é o que a gente usa mais amplamente, que é o mais comum, ela falha muitas vezes, as torres podem cair, enfim, a gente pode ter uma série de problemas com a operadora, às vezes o sinal da região não é muito forte, então a gente acaba tendo oscilações na rede. E daí a gente consegue baixar esse dado para completar as séries de dados e ter essa informação disponível para futuros estudos e planejamento de projetos, de outras questões que fazem uso dessa informação, além do dado enviado em tempo real, que a gente usa no alerta de cheias. E na esquerda, vocês podem ver um conjunto de réguas. Essa estação, além de ter o monitoramento da chuva, ela tem o monitoramento do nível do rio. Como é que ele é feito? Tem um sensor que fica enterrado, ele passa por um tubo que fica enterrado no solo e vai até o leito do rio, e faz esse monitoramento da pressão da água sobre a associação de monitoramento. O técnico, quando vai até o ponto de monitoramento, ele faz a leitura dessa régua convencional, que é o mesmo tipo de régua que a gente tinha lá nas estações convencionais até a década de 90, que operaram, e ele faz a calibração desse dado do sensor de pressão, essa informação eletrônica, com a leitura real que está sendo feita nesse conjunto de réguas. E daí ele consegue ter certeza que o dado que está chegando para a gente lá na sede é um dado correspondente ao que estaria sendo lido nessa régua, que é a leitura mais fidedigna que a gente tem do monitoramento do nível do rio. E como funciona esse sensor de pressão, né, esse linímetro, que é o nome desse sensor de nível de rio? A gente tem esse equipamento lá no leito do rio, como eu falei. À direita vocês podem ver o equipamento no campo, né? O técnico foi lá, retirou para fazer a calibração e limpeza mesmo daquela seção. Dá para ver ele ali com bastante barro por conta do contato com a água. E esse equipamento, ele monitora a pressão. Ele tem uma compensação da pressão atmosférica por conta de um barômetro que tem instalado lá no gabinete. Então, a gente consegue compensar o que seria a pressão desse nível d'água e o que seria a pressão atmosférica, que tem interferência sobre a leitura. E pela equação hidrostática, a gente consegue saber que nível é esse. Esse nível ele é arbitrário, mas a gente consegue compensar ali, fazendo uma soma ou uma subtração, para ter o nível real que está sendo monitorado na régua. Um outro tipo de equipamento que a gente tem na rede é o sensor de nível do tipo radar. Esse sensor de nível do tipo radar é diferente do radar meteorológico, que vocês viram aí na sede da UENF, que a gente tem um radar ali coladinho com a universidade, ali no mesmo terreno. É um sensor que faz com que uma energia eletromagnética seja emitida do sensor até ao nível da água, e por essa diferença entre o tempo que você emite o pulso e recebe esse eco de retorno, você consegue calcular a altura. O equipamento eletrônico ele já entrega informação já trabalhada para a gente já recebe isso em metros ou em centímetros, mas ele lá dentro ele tem a compensação ali de uma equação que transforma esse tempo em nível, também fazendo a calibração com o conjunto de réguas, igual no outro modelo que eu mostrei para vocês. E sobre a aquisição de dados, a gente tem a estação, ela monitora a chuva em nível de rio, ela se conecta com a internet de alguma maneira. A gente tem a maioria das estações funcionando por rede de celular, algumas funcionam por satélite. No caso do celular, a gente consegue ter um envio de 15 em 15 minutos. Isso é importantíssimo porque algumas cheias, algumas regiões que a gente tem características de cheias, acontecem num tempo muito curto. Então, o envio do dado horário não seria suficiente para fazer esse alerta efetivo para a Defesa Civil. Só que a gente tem algumas limitações. A rede de celular só funciona quando você tem sinal de operadora de celular. Em regiões mais remotas, mais rurais, que a gente não tem sinal de operadora, a gente é obrigado a usar satélite. O satélite é um equipamento muito robusto, funciona com pouquíssimas falhas, é ótimo, mas a gente fica engessado com esse envio horário, que é o canal gratuito que a gente tem do conjunto de satélites GOES, eles permitem que a gente faça esse envio horário, e também tem a limitação do preço do equipamento.
o equipamento via satélite ele chega a custar R$20 mil a mais do que o equipamento via celular. Isso tem impacto financeiro muito grande, apesar de ser um equipamento que dura bastante. Então, no longo prazo, essa diferença ela vai se diluindo. Mas essas estações todas coletam dado a cada 15 minutos, a diferença é que a estação via satélite, ela guarda esses 4 pacotinhos de dados para enviar horariamente para a gente. Esses dados chegam lá na sede do INEA, no centro do Rio, e são processados, são inseridos num banco de dados que a gente consegue consultar, tanto em tempo real, quanto também a série histórica dessa informação, e são publicados na nossa página. Então, vocês podem acessar a nossa página, vocês conseguem ver os dados em tempo real. Essa página ela deve ser modificada no médio prazo aí de tempo, talvez daqui a uns 2 anos, porque a gente está, nesse momento, desenvolvendo o Sistema Estadual de Informação sobre Recursos Hídricos. Esse sistema, ele vai integrar informações sobre recursos hídricos, não somente esse monitoramento quantitativo que a gente faz, mas também o monitoramento qualitativo, ou seja, a qualidade das águas, todos os parâmetros que são monitorados, fazem parte da mesma gerência que eu atuo, nessa parte de monitoramento e envio de alertas, mas é um outro setor que cuida. Também vai entrar a parte de outorga, de recurso para ser utilizado em projetos vinculados à parte de hidrologia e outras informações relevantes como segurança de barragem, por exemplo. Então, esse sistema está começando a ser desenvolvido agora, deve levar aí algum tempinho, porque ele é muito complexo, a gente tem várias camadas de informação, né? Parece simples, envia, recebe no banco de dados, publica na página, mas tem uma série de cálculos que precisam ser feitos, precisa ter ferramenta para análise de consistência de dados, que é uma coisa que a gente não tem hoje, a gente faz manualmente em planilha Excel, então é um volume grande de trabalho, então deve levar um tempinho aí para ser desenvolvido. A gente tem toda uma rotina de manutenção. Hoje a gente tem um contrato com uma empresa que faz a manutenção dos equipamentos, tanto preventiva, que é essa visita mensal que é feita, independente da estação apresentar problema ou não, quanto a corretiva, que a gente aciona a empresa quando a estação apresenta algum tipo de problema. Esse contrato com a empresa abrange todas as estações e a gente tem um prazo que eles precisam atuar caso a gente abra algum chamado de ocorrência corretiva. Além disso, a gente tem uma colega, que é a Tayane, que está nessa foto, que ela faz a fiscalização desses contratos. Ela é uma técnica em meteorologia. Então, eu também fiz esse curso técnico em meteorologia, é bem interessante, no Cefet, aqui na região do Maracanã, no município do Rio. E existem várias formas de atuação desse profissional. Uma delas é com essa parte de rede de equipamento, mas também com parte de consistência de dados, monitoramento, né? A Juliana fez a apresentação ontem para o Alerta Rio. Eles contam com uma equipe tanto de meteorologistas quanto de técnicos que auxiliam a monitorar o estado de funcionamento das estações, ou seja, se os dados estão chegando corretamente, se a estação parou de funcionar, se o dado não está ok, quanto também auxiliam no monitoramento das condições atmosféricas para envio de alertas, no caso deles são alertas geológicos e de chuva forte, e no nosso caso são alertas hidrológicos. Outro equipamento muito importante que a gente tem na nossa rede são 2 radares meteorológicos de grande porte, um deles fica aí no terreno da UENF e outro fica no terreno da prefeitura aqui no município do Rio, no município de Guaratiba, no bairro de Guaratiba. Esse equipamento de grande porte, vocês têm dimensão porque vocês já viram aí pertinho, mas eu costumo colocar essas fotos para quem não conhece ainda. Essa antena ela tem 8 metros de diâmetro, então é um equipamento bem robusto, necessita também de uma rotina de manutenção, a gente tem uma equipe para isso, que é o César e mais um colega que é o Alcir, que cuidam dessa parte, mas a gente também conta com um contrato para manutenção preventiva e corretiva, porque não é trivial, a gente tem pouca experiência ainda com o uso desse tipo de equipamento, esses equipamentos começaram a operar lá em 2015, então ainda é pouco, é um equipamento novo, enfim, qualquer tipo de problema, até pouco tempo atrás, ainda estava coberto pela garantia da fornecedora, e tem pouco tempo que a gente está independente nessas manutenções, por isso a gente contratou uma empresa que ela é representante dessa fornecedora, ela é a representante brasileira dessa fornecedora americana, e eles fazem toda a parte de manutenção corretiva, que é o mais importante para a gente,
quanto também algumas manutenções preventivas. Bem, essa é a antena girando. Dá para ver que a gente tem um giro horizontal, que consegue escanear a atmosfera em todo um plano, mas ela também consegue fazer vários níveis da atmosfera, de modo que a gente tem uma visão do volume inteiro da atmosfera, e isso ajuda a gente a tomar decisão sobre envios de alertas, ajuda a gente a conhecer as características da nuvem, da tempestade que está acontecendo, e se antever no envio desses alertas. Eu tenho outro vídeo aqui também, deixa eu tirar o áudio. Esse vídeo mostra o radar de Guaratiba, que vocês não conhecem. Lá a torre é maior do que no radar de Macaé, são 30 metros de altura. Lá em Macaé só são 20 metros, porque o desafio para a gente vencer ali o relevo, para conseguir ter uma visão melhor da atmosfera, era um pouco menor. A gente tem todo o equipamento eletrônico lá no último andar, e tem lá na bola, lá em cima, né, no radome, tem a antena, que eu mostrei girando lá na fábrica, que foi aquele vídeo que eu primeiro mostrei, e agora dentro do radome já instalado. A gente tem todo o sistema de proteção contra incêndio e pânico, de modo que qualquer tipo de problema a gente tem um acionamento automático e não coloca em risco os equipamentos, né, preserva o equipamento, que é bem caro. E a gente consegue fazer o monitoramento e a operação desses equipamentos remotamente. Então, da sede do INEA, que é onde eu trabalho nessa sala, a gente faz todas as operações do equipamento, a gente não precisa de ninguém lá na torre para operar. A gente compartilha essas informações com outros parceiros, a UENF é um desses parceiros que recebe as informações em tempo real, e daí a gente faz uso no nosso envio de alertas, e também é possível fazer estudos pós-evento, né, com essa série de dados. Então, mostrando com mais detalhe, tem um radar em Guaratiba, município do Rio, outro em Macaé. O alcance que a gente trabalha hoje com esses equipamentos são de 250 quilômetros cada um. Daí a gente consegue ter uma cobertura em todo o estado do Rio de Janeiro e também nas porções das bacias hidrográficas que a gente compartilha com os estados vizinhos, como a bacia do Rio Paraíba do Sul, que é a maior que a gente tem aqui no estado, que a gente compartilha com São Paulo e Minas Gerais, e o Rio Itabapoana, que a gente compartilha com o Espírito Santo. E também vocês podem observar que a gente tem um monitoramento de uma boa porção do oceano. Isso é interessante porque vários sistemas que acometem aqui o estado do Rio vêm do oceano. Então, a gente consegue ir acompanhando antes de chegar e também antecipar o envio de alertas por conta desse monitoramento antecipado que é feito. O princípio de funcionamento do radar. A antena, ela está ligada a uma válvula que gera uma energia eletromagnética. Essa energia ela é propagada na atmosfera até encontrar um alvo. Esse alvo, a gente calibra o equipamento para que ele seja a água de chuva, né? A gota de chuva caindo já da nuvem para a superfície. A gente tem radar de vários tipos, né? Então, dependendo do tipo de estratégia de monitoramento e calibração que é utilizada, a gente monitora coisas diferentes. Então, esse é um radar meteorológico, mas existe radar de aproximação em aeroportos para aviões. O próprio avião tem um radar embarcado que é para monitorar o entorno, né, qualquer tipo de objeto que se aproxime. E também tem o radar de trânsito. Então, é o tipo de tecnologia que é utilizada para várias finalidades. Nesse caso, a finalidade é monitorar a gota de chuva. A gota de chuva ela é muito maior do que a gota de nuvem. Então, é muito possível que você tenha nebulosidade já acontecendo e o radar não esteja mostrando nada, porque o objetivo do radar é monitorar a chuva e não a gota de nuvem. Agora, se for já uma nuvem bem pesada, não está chovendo ainda, mas você já tem gotas de chuva ali acontecendo, subindo e descendo pelas correntes ascendentes e descendentes, ou gelo, que tem uma refletividade muito grande, então o radar pega, a gente já consegue observar antes de começar a chover. Mas o objetivo da nossa estratégia para alerta hidrológico, que é fundamental
para a atividade do INEA, né, que é o órgão ambiental, e ele é responsável por executar a política estadual de recursos hídricos, a gente quer monitorar a água que está chegando na superfície, que vai ter impacto nos níveis dos rios. A gente tem a aeronáutica, por exemplo, que tem um radar no Pico do Couto, que fica a 1.800 metros, na região de Petrópolis. Ele está lá instalado mais para fazer a segurança da navegação aérea. Então, o radar está bem alto, ele não consegue pegar muito bem essa chuva que está chegando na superfície, que é a nossa preocupação, por isso a gente tem uma outra rede de radares diferente da deles, mas para o objetivo da aeronáutica, que é a segurança da navegação aérea, eles querem entender onde é que estão as torres de cúmulos, eles querem informar para os pilotos que tipo de rota eles podem fazer para evitar o mau tempo, atende bem a aeronáutica, e a nossa rede de radares atende bem a finalidade do INEA. O nosso radar, diferente do da aeronáutica e da Prefeitura do Rio também, ele é de dupla polarização. Isso significa que as nossas ondas eletromagnéticas, elas vão tanto na horizontal quanto na vertical, e com isso a gente consegue extrair uma série de informações importantes para a estimativa da precipitação, que um radar de polarização simples tem um pouco mais de dificuldade para fazer. Daí a gente consegue saber o tamanho dos hidrometeoros, por quê? Essa gotinha de chuva, quando ela está caindo na atmosfera, ela encontra a resistência do ar. Então, ela está caindo, tem a resistência do ar, acontece que a base da gota, ela acaba ficando mais achatada por conta dessa resistência. E para cima, como não tem nenhum tipo de resistência, ela fica mais abaloada. Então, por essa diferença entre a refletividade na horizontal, que vai ser sempre maior do que na vertical, eu consigo saber o tamanho dos hidrometeoros, porque essa leitura da refletividade do radar, ela pode me retornar o mesmo valor para muitas gotinhas pequenas ou para poucas gotas grandes. E eu preciso saber diferenciar esse muitas gotinhas pequenas das gotas grandes, porque a resposta em termos de quantidade de precipitação vai ser muito diferente. Então, com a dupla polarização, eu consigo extrair essa informação, e o radar de polarização simples já não consegue. A gente consegue também saber a concentração desses hidrometeoros, seja chuva, ou em outra fase, gelo, granizo, floco de neve, qualquer outro tipo de formação. E também distinguir os alvos hidrometeorológicos dos alvos não hidrometeorológicos, como insetos e poeira. Então, o sistema ele já está preparado para fazer esse tipo de filtro e me dar a resposta só do que me interessa, que é a água chegando na superfície. Existe uma diferença muito grande entre esse monitoramento que é feito por redes de estações pluviométricas, o monitoramento da rede de radares e o monitoramento de satélite. A rede de estações pluviométricas é a melhor ferramenta que a gente tem para entender a quantidade de água que está chegando na superfície em um ponto, mas ela só é representativa desse ponto. Até se a gente pensar em termos de extrapolação disso para um acumulado mensal, sazonal, anual, você consegue dizer que um ponto é representativo de uma área, porque você vai somar vários eventos e vai acabar que essa diferença entre um ponto e poucos metros além desse ponto não vai ser tão grande assim. Mas para um evento crítico, um evento de chuva forte, você não pode dizer que esse ponto é representativo do entorno, porque o pluviômetro ele tem só 15 centímetros quadrados de área de captação. E se você tem uma tempestade localizada, como é o caso desse exemplo que eu trouxe aqui na figura, você pode perceber que outros pluviômetros não vão pegar aquele ponto de ocorrência de chuva. Tem um pluviômetro aqui que está até pegando, mas ele não está pegando a parte mais intensa da precipitação, porque acabou que essa precipitação aconteceu ali bem do lado. E a única ferramenta que vai pegar essa distribuição espacial da chuva, como ela está acontecendo, é o radar. Então, são redes complementares. Eu preciso do pluviômetro, porque para entender quanto de chuva está acontecendo naquele trecho de monitoramento, o pluviômetro vai me dar a melhor resposta. Ele é uma medida direta da quantidade de água que está chegando ali. E o radar ele é uma medida indireta, mas ele tem uma visão espacial do que está acontecendo. Então, eu consigo, até em estudos futuros, extrapolar esse dado do pluviômetro para calibrar essa informação do radar no espaço.
Enquanto a informação do satélite, que é esse equipamento que está ali em cima, na figura, no canto superior esquerdo, ele olha de cima para baixo, então ele vê mais o topo da nuvem, ele consegue até inferir algumas informações mais para baixo, na metade da nuvem ou mais para a superfície, mas também é uma medida indireta. Então, acaba que o radar ele é uma visão importante espacialmente do que está acontecendo, e todas essas redes se complementam. Até porque o satélite, ele vai me dar uma série de outras informações que o radar não vai me dar, e também ele vai conseguir fazer um monitoramento numa região muito maior. Então, se eu tenho uma frente fria no sul do Brasil, se aproximando para o Rio de Janeiro, ainda não está no alcance do nosso radar, eu estou monitorando isso via satélite. Então, eu consigo entender em que momento aquele evento vai acontecer, como é que ele está se comportando nas regiões por onde ele está passando, e eu consigo estar preparada para quando ele já chegar ali no alcance da nossa rede de radares, não ser pega de surpresa. Bem, esse radar, como eu disse, ele funciona em vários níveis. Então, no exemplo dessa figura, ele está pegando ali a água que está chegando mais na superfície, mas como a nossa receita de operação, ou seja, como a gente programa o radar para funcionar, ele prevê que a cada 5 minutos ele vai fazer 7 varreduras, e cada varredura vai ser num ângulo diferente na atmosfera, eu consigo ter essa visão da água que está chegando na superfície, do comportamento da nuvem ali na parte do meio, o que está acontecendo ali de movimentos ascendentes e descendentes por toda a extensão vertical desse fenômeno. E dependendo da elevação que eu estou trabalhando e do local onde esse evento está acontecendo, eu posso estar escaneando muito alto e nem observar mais o topo da nuvem. Por isso que é importante você ter uma rede e que você consiga ter essa visão tanto na superfície quanto em níveis mais altos, de maneira a complementar essa informação e a gente ter um monitoramento mais efetivo do que está acontecendo. Se essa tempestade estivesse acontecendo mais distante do radar, mesmo nessa primeira elevação, que é a elevação mais baixa, que a gente trabalha com meio grau só de elevação, a gente não estaria conseguindo observar esse fenômeno, porque por conta do fenômeno do grau de curvatura da Terra, porque a Terra é redonda, né? Eu espero que não tenhamos terraplanistas aqui no grupo. E também por conta da elevação, a gente tem essa altura de monitoramento aumentando conforme esse local, espacialmente falando, se distancia do ponto de monitoramento do radar. Então, para fenômenos que acontecem mais próximos do radar, eu vou conseguir ter uma visão mais baixa, e para fenômenos que acontecem mais distante do radar, eu vou ter uma visão no nível mais alto. E a gente faz o compartilhamento dessas informações. A gente tem esses 2 radares, então está ali a fotinho do radar de Guaratiba e de Macaé. Essa informação ela é enviada por uma rede dedicada de fibra ótica para a sede do INEA, onde a gente faz toda a operação do equipamento, a gente não necessita de ninguém ali na torre para fazer isso. E daí a gente compartilha as informações em tempo real com uma série de parceiros, como o Instituto Nacional de Meteorologia, como o CEMADEM, que cuida dessa parte de monitoramento e envio de alertas de desastres em geral, não só a parte de hidrologia, como o INEA faz para o Brasil inteiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que também é nossa parceira por conta do radar de Guaratiba, e a própria UENF, que tem esse interesse acadêmico na informação, e também a gente teve essa motivação do acordo de cooperação com a UENF por conta da instalação do radar de Macaé, que fica no terreno deles. Esse é um exemplo de imagem de radar meteorológico. Se a gente for passando ao longo do tempo, dá para ver alguns núcleozinhos se deslocando, alguns crescendo, outros já perdendo a intensidade. Tem uma escala de cores, então do azulzinho é a intensidade mais fraca, passando ali pelo verde, amarelo moderado, e os tons mais vermelhos e roxos mais intenso. E a gente também tem acesso a um outro sistema de monitoramento, que é um serviço de detecção de raios e tempestades. A gente assina esse serviço é disponibilizado por uma série de empresas, então teve uma licitação, e uma empresa foi ganhadora para prover a gente de dados. Então, a gente paga mensalmente por esse serviço e tem acesso à posição onde os raios aconteceram,
Outras características, como a intensidade, a polarização desse raio, negativo ou positivo, se foi intranuvem, nuvem solo, se foi de cima para baixo, de baixo para cima, a gente consegue saber tudo isso. E também ele consegue entregar outras informações importantes para a gente, como a localização das tempestades. Então, tem um algoritmo ali que, por processos estatísticos, ele consegue agrupar essa informação de raios, identificar que aquela tempestade está acontecendo naquele local, que não são flechas individuais, então fazem parte de um mesmo sistema, e extrapolar isso para um polígono onde a gente espera, onde essa tempestade vai acontecer. Então, vocês conseguem ver esses polígonos aí na figura. A tempestade ela está localizada e a parte mais aberta do polígono é para onde o sistema espera que a tempestade vai se deslocar. Tem outro vídeo também que mostra a nossa visão ali em tempo real, o que a gente observa quando a gente está fazendo uso dessa ferramenta. Então, vocês conseguem ver que tinha alguns pontinhos pipocando ali na tela, nos novos raios acontecendo. Então, isso acontece em tempo real, a gente não tem um período de atualização. Na verdade, como se fosse um streaming, né? Aconteceu, está aparecendo. E os polígonos ali indicando a posição e para onde as tempestades estão se propagando. E com todo esse conjunto de dados, a gente precisa de equipe de monitoramento para fazer essa análise e tomar decisão pelo envio do alerta ou não. Então, a gente tem o que a gente chama de sala de situação. Essa sala de situação fica lá na sede do INEA, no centro do Rio. A gente tem esses telões para auxiliar no monitoramento. E a gente costuma contar com uma equipe terceirizada que faz esse monitoramento em tempo real e faz o envio dos alertas para a população e para a Defesa Civil. Essa equipe ela é composta basicamente por meteorologistas. A gente já teve um momento com um contrato um pouco mais completo, em que a gente tinha meteorologistas e técnicos em meteorologia para ajudar nessa parte da rede, né? Se o dado está chegando, se a estação precisa de abertura de chamada corretiva ou não, mas a gente foi obrigado a trabalhar com uma equipe mais enxuta, mas tem funcionado bem. Essa equipe com 5 pessoas se revezam em escala 24 horas por dia, todos os dias do ano, para fazer esse monitoramento em tempo real e enviar os alertas. A gente tem um sistema que faz esse acompanhamento do status de funcionamento da rede. Então, por uma escala de cores, a gente sabe se o dado está chegando em tempo, se não está chegando em tempo, e o que a gente precisa se preocupar com a manutenção corretiva. Além dos alertas que são enviados em tempo real, existe um produto que é o Boletim Hidrometeorológico Diário. Esse produto vem com a informação da chuva acumulada estimada pelo radar nas últimas 24 horas, ou seja, no dia anterior, como foi essa descrição meteorológica e hidrológica desse dia, se a gente teve algum alerta que foi enviado ou não, e também uma previsão para o dia e para o dia seguinte. Daí a gente consegue dar para a Defesa Civil, que é o nosso principal cliente, um grau de antecipação, planejamento, né, de maneira que ele consegue entender se ele precisa segurar um efetivo ou não. Então, se ele tem uma equipe, que essa equipe precisa ter folga, nesse exemplo que eu trouxe aqui na figura, no primeiro dia, talvez ele pudesse dar folga, dependendo de qual município, de repente está em Campos não tinha previsão de chuva nesse dia. Ele poderia dar folga para a equipe, deixar só um outro representante, mas no dia seguinte, com o avanço de uma frente fria, ele precisaria segurar esse contingente. Então, o boletim ele tem esse aspecto de um grau de planejamento para a Defesa Civil. Diferente do alerta, que o fenômeno já está acontecendo e é mais para acionar os protocolos de emergência para que eles possam atuar em campo, que já é a finalidade da Defesa Civil, não é do INEA. Existem também relatórios mensais que descrevem o aspecto hidrometeorológico sazonalmente, né, mensalmente. A gente tem uma leitura de como foi o comportamento mais climatológico daquele período, o que a gente esperava ou não para aquele período. Também tem um produto novo que a gente participa, que é um monitor de secas da ANA. Então, a gente faz uma avaliação do comportamento da seca, isso é mais para fins de planejamento e segurança hídrica, mas é uma visão super importante,
e dá para a gente também uma atividade no período seco, quando as cheias não acontecem. Então, 24 horas por dia, todos os dias do ano tem atividade, porque quando a gente não tem preocupação com as cheias, a gente tem preocupação com a seca, principalmente no período de estiagem. E também tem uma análise de eventos nesse relatório. A gente traz os aspectos meteorológicos e hidrológicos desse evento. Então, nessa figurinha da direita, você consegue ver uma parte de um relatório sobre um transbordamento no rio Quitandinha, que é um rio que a gente monitora no município de Petrópolis, identificando ali no mapa qual foi a região onde teve precipitação e qual foi o comportamento dessa precipitação e a elevação do nível do rio em função desse evento que foi observado na região. Existe uma previsão meteorológica que ela é publicada no nosso site. Essa previsão hidrológica ela está separada por região hidrográfica, que são regiões que a gente utiliza para fins administrativos no INEA, e que a Defesa Civil passou a contemplar também. Foi esse mês agora, eles passaram a adotar não as regiões políticas, como eram feito antigamente, né? Norte, região sul, capital, baixada, eles passaram a adotar a região hidrográfica, porque fisicamente faz mais sentido, né? São regiões que têm uma característica um pouco mais homogênea. Então, normalmente um evento que vai acontecer no município também pode acontecer no município seguinte, se eles fizerem parte da mesma região. Então, é interessante para a Defesa Civil pensar dessa mesma maneira. E daí a gente consegue ter essa visão para o dia seguinte, mas ali separado por região, e também essa ondinha ali é a previsão do nível do rio. Então, se você acessar o site e passar o cursor ali em cima, ele diz o que esse nível do Rio Verde significa. Significa que é um nível normal, a gente não espera que tenha algum tipo de elevação. E o nível mais vermelhinho indica que a gente espera que a gente possa ter envios de alertas ali naquele período, por conta de algum evento que possa acontecer. Existe também outro mapa que a gente faz comunicação com o público, que é mais para as redes sociais, já é bem mais resumido, vem só informação de tempo presente, ou seja, condição de céu e ocorrência de chuva ou não, e temperatura máxima e mínima. Esse é o nosso protocolo de mudança de estágio. Então, no momento de vigilância, a gente usa esse código de cores e a gente fica no nível verde. Significa que a gente não tem previsão de chuva, ou que há alguma previsão de chuva, mas que não vai impactar nos níveis dos rios. Então, tem essa figurinha ilustrativa, com o nível baixo do rio, e as nuvenzinhas ali sem chuva acontecendo. No nível de atenção, a gente tenta antecipar esses alertas hidrológicos. Então, essa é a camada mais meteorológica que a gente tem nesse protocolo de envio de alertas. Significa que a gente tem previsão de chuva, ou já tem chuva acontecendo na região e ela deve se intensificar, e a gente espera que a gente possa observar os níveis do rio subindo. Mas nesse momento do envio da atenção, o nível do rio ainda está baixo. Então, a gente consegue antecipar os alertas usando a informação meteorológica. No nível de alerta, a gente tem a subida do nível do rio acima do normal em função dessa chuva, e a gente espera que esse nível do rio ainda pode subir mais. Então, ele vai para esse laranja. No nível de alerta máximo, a gente chega no que a gente chama de iminência do transbordamento. Então, a gente tem algumas cotas de referência para esse alerta máximo. Significa que o nível do rio está alto e que a gente espera que esse nível do rio possa subir mais e chegar ao transbordamento. E tem também o nível de transbordamento, que é esse nível roxo. A gente até adaptou esse código de cores para conversar melhor com a Defesa Civil. Antes a gente usava um cinza, e aí eles passaram para a gente que do verde até o vermelho é bem parecido com um deles, que são códigos de cores que são utilizados normalmente em Defesa Civil. E o último para eles seria o roxo, então a gente adaptou e passou a usar o roxo também. Se a gente compara o nosso alerta de cheias aqui no Rio de Janeiro com o alerta de cheias da CPRM, por exemplo, que está preocupado mais com grandes bacias, que em geral não é o que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro, o que a gente tem a mais é esse monitoramento meteorológico. Como a gente tem bacias pequenas, muitas vezes encaixadas em vales,
e acontece que essas cheias ocorrem num tempo muito curto, a gente precisa antecipar essa visão hidrológica com a informação meteorológica. Então, a gente tem esse nível a mais, que é o nível de atenção, que tem a ver com a nossa rede de monitoramento e a presença do meteorologista para enviar o alerta. Bem, a gente tem... Ah, meu cachorro está latindo. Só um instante aqui que eu vou abrir a porta para ele. Voltei, desculpa. Estava o bichinho aqui no mesmo quarto que eu, ele quis sair. A gente tem esses falsos positivos por conta desse envio de alerta antecipado que a gente faz. Então, se a gente espera muito para enviar o alerta, a gente consegue reduzir os falsos positivos, mas a gente não tem o tempo de antecedência necessário para a ação da Defesa Civil. Então, a gente tem esse exemplo aqui no Rio Quitandinha, em Petrópolis, um mês de dados, em que houveram 5 processos de evolução de alertas completos, ou seja, eu enviei a vigilância, fui progredindo, chegou no transbordamento, meu alerta foi efetivo. E 12 avisos de atenção. Esses avisos de atenção, eles não progrediram para um transbordamento. Então, você pode observar que nesses avisos de atenção, em alguns momentos, houve subida no nível do rio, que é essa linhazinha azul, a cota de transbordamento é a linha preta ali em cima, mas não foi suficiente para chegar no transbordamento. Mas esse tipo de protocolo que a gente procura se antecipar tem esse ônus, mas também tem o bônus de você dar uma antecipação maior para a Defesa Civil atuar. Então, eu trouxe aqui um caso em que a gente teve um transbordamento e que, nesse dia, às 12h30, foi enviado o nível de atenção. Você pode observar que só 1 hora depois começou a chover. Então, como é uma região em que a cheia acontece muito rápido, eu tenho que enviar esse alerta antes, senão a Defesa Civil não tem tempo de atuar em campo. O nível do rio subiu e caiu em seguida. Então, você pode observar que só depois que ele começou a subir de novo, foi enviado o alerta. Por quê? Provavelmente o meteorologista que estava de plantão observou que aquela chuva ia ser passageira e não ia ser suficiente para a elevação do nível do rio até o nível de transbordamento às 13h30. Mas voltou a chover pelas ferramentas que a gente tem de observação no entorno ali do ponto de monitoramento, como radar, por exemplo, e as outras estações que existem de monitoramento na região. Ele conseguiu observar que essa chuva ia persistir, então ele enviou o alerta 16h10. Então, 16h35, a gente já chegou no nível de iminência do transbordamento, que é o alerta máximo, e 16h45 aconteceu o transbordamento. Então, a gente pode observar que nesse intervalo de tempo, de 35 minutos, se a gente tivesse esperado só a visão da subida do nível do rio, só o aspecto hidrológico da coisa, a Defesa Civil não teria tempo de atuação em campo. E você ainda aumentaria o número de alertas falsos, porque nesse nível aqui anterior, que foi o início da chuva, em que não teve progressão para alerta, teve uma subida no nível do rio e ele caiu em seguida. Então, só essa observação do nível do rio ela não é suficiente para dar um aspecto de antecipação e reduzir os alertas falsos que são enviados. A gente precisa dessa visão meteorológica também. E a partir daí, com a emissão dos alertas, a gente tem a comunicação com a sociedade, né? Então, a gente tem envios de alertas por SMS, que são enviados pela Defesa Civil, e outras formas de comunicação, como a mudança de status da nossa página. Então, a gente tem um sistema, que a gente tem um painel com todas as estações, tem todos os níveis de vigilância, atenção, alerta máximo, transbordamento. A gente faz essa modificação no sistema, e isso vai para a nossa página. Nessa primeira figura, vocês podem ver os municípios que a gente monitora todos em verde. Significa que é um momento em que a gente tinha todos os municípios em vigilância, está tudo certo. E quando chove, a gente teve um evento significativo aqui para trazer de exemplo. Foi até um evento que teve calamidade pública em Macaé, isso foi em 2018. É essa cena que a gente tem. A gente tem vários municípios coloridos, alguns em atenção e chovendo, então é possível que os níveis dos rios comecem a subir.
outros já em roxo significa que o transbordamento já aconteceu, outros que não estão nem em atenção ainda, mas já tem chuva acontecendo, então o meteorologista precisa ficar de olho para ver se precisa mudar para atenção. Então é muita informação, a gente precisa de um sistema que ajude a gente a entender onde é que eu preciso ter um olhar com mais atenção naquele momento, porque quando acontece um evento, é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, em lugares diferentes, com momentos diferentes do envio do alerta. Essa comunicação ela acontece especialmente com as defesas civis municipais. O INEA conta com sistemas de radiocomunicação de emergência para isso. Nesse momento, ele está inativo, mas já está sendo estudada uma forma de revitalizar esse sistema, que é importantíssimo. Esse sistema via rádio ele nasceu por conta do desastre da região serrana de 2011. Naquela ocasião, os sistemas todos de comunicação falharam, tanto via celular, em rede de internet fixa, telefone fixo, enfim. Nada funcionou, o que funcionou mesmo foram os radioamadores. Então, baseado nessa experiência, o INEA adotou o Estado com várias redes de comunicação via rádio e doou também equipamentos via rádio para as defesas civis municipais para que houvesse essa comunicação no momento do desastre. Existe também o envio de SMS para a população, que é feito pela Defesa Civil, não é o INEA que faz, mas eles recebem os nossos alertas e tomam a decisão por notificar a população ou não, baseado na sua experiência de campo. Então, muitas vezes o alerta que a gente envia é para uma região que não tem um impacto muito grande, eles podem tomar a decisão de não replicar isso para a população, ou se eles entenderem que é interessante, eles podem replicar e deixar a população ciente. E daí eu vou mostrar para vocês os nossos projetos, o que a gente precisa, o que a gente pensa em fazer no futuro para melhorar todo esse sistema. A gente tem a intenção de ampliar as nossas campanhas de medição de vazão, de maneira que a gente tenha não somente a informação do nível do rio, mas também séries de vazões, que são informações importantíssimas para usar em modelagem hidrológica, para uma série de aplicações, inclusive para a gente ter um modelo de previsão de cheias que seja mais quantitativo e não muito qualitativo, como ele é feito hoje, né, para a gente ter uma noção das manchas de inundação, quais são as áreas que vão ser acometidas por essa cheia. Para tudo isso, a gente precisa dessas campanhas de medição de vazão, que o INEA já faz, mas a gente tem a intenção de ir ampliando e dotando todos os pontos de monitoramento que a gente tem hoje para envio de alertas dessa informação de vazão também. Historicamente, a gente tinha essas campanhas de medição de vazão mais para os pontos que a gente entende que são rede básica, ou seja, são pontos que a gente precisa monitorar para fins de abastecimento e segurança hídrica. Mas, como a gente tem essa intenção de fazer modelagem hidrológica para fins de cheias, é interessante também ter essa visão da vazão nos pontos onde a gente monitora só para fazer alerta de cheias. Outra questão que a gente quer avançar é o uso do radar em hidrologia. Então, a gente tem essa informação do radar, que é a figura da esquerda, que é a refletividade do radar, que eu mostrei para vocês antes. E a figura da direita é um produto que a gente tem com software que faz a operação do radar, que é a chuva média na bacia. E conforme o evento vai acontecendo, essa chuva vai se deslocando, novos trechos da bacia vão ficando coloridos. Então, seria interessante a gente ter não somente a visão da chuva do pluviômetro, para ter essa noção de quando a cheia vai acontecer, mas usar essa informação que hoje ela é muito qualitativa do radar, ou seja, eu sei que a gente tem uma chuva forte em tal localidade, mas eu ainda não uso essa estimativa de precipitação integrada no espaço, numa modelagem hidrológica, para poder me antecipar no envio de alertas também. E daí a gente consegue avançar para estudos hidrológicos com informação de radar. Aqui tem um exemplo de um cotagrama que a gente faz. A gente quer passar desse cotagrama para um hidrograma com essas informações de medição de vazão, mas com esse tipo de análise que a gente pode ver o nível do rio nessa linhazinha azul subindo, ultrapassando a cota de transbordamento, que é essa linha preta, e depois descendo, algumas informações como a precipitação útil para acontecer essa cheia, que hoje a gente faz essa análise só com pluviômetro, então a gente sabe que não é exatamente a precipitação útil que está sendo efetiva para a cheia, porque a cheia vai acontecer em virtude da chuva que acontece em toda a área de contribuição daquele ponto dentro da bacia, mas a gente hoje só consegue fazer isso com a leitura do pluviômetro. A gente quer passar a fazer isso com a leitura do radar.
E a partir daí modernizar o nosso protocolo, que hoje, como eu comentei, ele é muito qualitativo, né? Então, vai muito da experiência do profissional que está ali fazendo o monitoramento. Ele entende que aquele comportamento de chuva pode impactar um nível de rio numa certa localidade, mas em outra localidade já não impacta. Mas, numericamente, a gente não tem isso. Então, ainda não sei quanto de chuva é necessário para acontecer uma cheia em certa localidade. Eu quero passar a saber isso, e para isso a gente precisa de pessoas da academia que estejam dispostas e queiram trabalhar com a gente nesse desenvolvimento, ou até de contratação de equipes de desenvolvimento, que hoje a gente não tem. E daí a gente consegue ter essa previsão mais quantitativa, ou seja, o quanto vai transbordar, quando vai transbordar e com que probabilidade. Porque hoje eu tenho uma noção do alerta quando ele é enviado, do quão eu tenho certeza que aquele transbordamento vai acontecer, mas eu não consigo transmitir essa sensação que eu tenho para o meu público. Agora, se eu trabalho com uma previsão probabilística, ou seja, se conforme o evento vai se aproximando, eu consigo ter maior certeza de que ele de fato vai acontecer, eu consigo transmitir essa minha insegurança para o tomador de decisão, da Defesa Civil Municipal, que seja, e aí ele consegue entender quando ele precisa só ficar atento e quando ele precisa já se antecipar nas ações de campo que ele faz. E um outro projeto que a gente tem é de expansão dessa rede. A gente recebe uma série de demandas por monitoramento, como eu mencionei lá no início da apresentação, conforme fui apresentando ali a expansão da rede, como ela aconteceu de 2008 para cá. Essas demandas chegam principalmente por conta das defesas civis municipais, mas existem outras fontes de informação também que a gente usa para fazer esse estudo de expansão. Por exemplo, estudos de vulnerabilidade à inundação feitos pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e outros entes federais, ou estaduais e municipais que consigam fazer estudos mais de campo e entender quais são as regiões mais suscetíveis ou não suscetíveis às inundações. Esse estudo ele é revisado a cada 2 anos ou anualmente, dependendo, e a gente vai integrando as nossas informações com informações de parceiros, que a gente tem acesso a todos os dados, do INMET, do CEMADEM, da Prefeitura do Rio, de uma série de outros agentes, e aí a gente consegue entender, para esses pontos que a gente tem em demanda, que a gente recebe solicitação de monitoramento da Defesa Civil Municipal, onde já existe um monitoramento nosso ou de algum parceiro, e onde a gente precisa se preocupar em colocar. E daí, havendo recurso para isso, a gente consegue direcionar para os pontos que de fato têm necessidade de monitoramento e precisam dessa atenção do ente estadual. Esses são os contatos do Alerta de Cheias, vocês podem entrar em contato solicitando dados, mais informações. A gente está nas redes sociais, a gente tem esse e-mail para acesso, né, da população, da academia, todo mundo. E também o telefone, que também funciona por WhatsApp. E essa nossa página, vocês podem acessar, olhar os dados em tempo real. Tem algum histórico ali de poucos dias, mas precisando de séries de dados maiores, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza.